povo! Bem-vindos a mais uma aula de história! E hoje não é qualquer aula, bebê! Hoje tem aula ao vivo de história! Hoje é aquela aula maravilhosa para você mandar perguntas, para você mandar recadinhos, para você dizer, participar da aula, para você fazer a aula junto com a gente. Hoje é aquela aula para você vir junto. Hoje a aula não é só nossa, não é só dos professores. Hoje a aula é feita por você. Então lembra, entra no aplicativo Aula Paraná, entra no YouTube, mande sua pergunta, converse nos chats. A gente vai ter o maior prazer em falar com vocês. E hoje, numa aula super especial como tinha que ser, eu trouxe um convidado para você. Tá aqui comigo hoje o professor Paulo e eu vou aproveitar, criança. Eu vou deixar vocês com o Paulo a partir das próximas aulas. Então, o professor Paulo vai tocar as aulas com vocês. Vocês vão aprender junto com o professor Paulo a partir das próximas aulas. Está aqui hoje essa transição do professor Marlon para o professor Paulo. Bom dia, professor Marlon. Bom dia, estudantes que estão nos acompanhando. Que prazer estar aqui. Agradeço o convite, gente, né? Que responsabilidade dar sequência a essas aulas de história do 8º ano, nessa reta final. Mas vamos lá, né, pessoal? A gente está aqui, vamos junto, vamos continuar os nossos estudos. Obrigado pelo convite, professor Marlon. E nós temos recados importantes, hein, pessoal? Lembrem-se de fazer as atividades no Classroom, as atividades obrigatórias, e enviá-las para o seu professor. Aqueles alunos que retiram as atividades impressas no colégio, lembrem de retornar essas atividades para o colégio. Outra questão importante, a aula de matemática que seria transmitida hoje, por conta da nossa aula ao vivo, minha e do professor Marlon, ela vai estar disponível no YouTube, bem como no Classroom com as atividades. Então você pode acessar o seu Classroom, pode resolver as atividades da aula de matemática, pode assistir a aula no YouTube, mas antes assiste aqui com a gente. Eu, professor Paulo Brito, professor Marlon, preparamos essa aula para vocês. Vamos lá, professor. Galera, para a gente começar a nossa aula, é importante nós relembrarmos nossa última aula, porque são uma aula que a gente fez em duas partes. Lembra que na aula passada nós estudamos a primeira parte dessa aula sobre a marcha para o oeste nos Estados Unidos. E o que nós vimos na última aula, bebê? Vamos lá, ó. Na última aula nós vimos que após a independência dos Estados Unidos, o processo de expansão, ou aconteceu o processo de expansão territorial das antigas 13 colônias. E esse processo foi por acordos, por compras ou por guerras, que esse território foi se expandindo até chegar hoje, Paulo, ao quarto maior território do mundo, quarto maior espaço territorial do mundo, os Estados Unidos, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Ainda, os colonos americanos entendiam que estavam levando progresso e civilização para essa nova terra na América. Então eles entendiam o chamado Destino Manifesto, que aliás a gente vai falar de novo hoje, né, Paulo? E ainda, na nossa aula de hoje, o que nós teremos? Qual o cardápio para hoje? Hoje nós vamos compreender as consequências desse processo de expansão, principalmente para os povos originários da América do Norte. E ainda vamos conhecer essa relação entre nativos e entre os colonos, os seus conflitos, as suas resistências. Muito bem, professor Marlon. Quero mandar um abraço para o João Pedro, lá de Borrasópolis, né? Uma cidade que eu tenho muito carinho, né? Joguei muito vôlei em Borrasópolis, nesses Jogos Abertos do Paraná. Um abraço para o João Pedro, um abraço para a Aline, da Escola Frânio Peixoto, lá de Abatiá. Ainda, ó, o Enzo Joaquim de Londrina, do Colégio Newton Guimarães. Salve! Boa! E nós temos mais um aqui, ó. Professores Marlon e Paulo, arrasem muito. Professor Robert de Química. Show, Robert! Isso aí, tá junto com a gente. É bom tá junto. Pessoal, vocês já ouviram falar ou assistiram a algum filme, um seriado dos Estados Unidos que comemoram o Dia de Ação de Graças? É um feriado importante para eles, né? E vocês conhecem a origem dessa tradição? Vocês sabem o que significa esse feriado do Dia de Ação de Graças? O Dia de Ação de Graças, ele é comemorado na quarta semana, na quinta-feira da quarta semana do mês de novembro. É um feriado cívico importante para os Estados Unidos, né? Talvez aí um dos feriados mais importantes que eles tenham, junto com a independência dos Estados Unidos, o dia 4 de julho, e é quando as famílias se reúnem, né, para os seus almoços, para os seus jantares do Dia de Ação de Graças. E eu sei que tem uma lenda, né, sobre esse surgimento do Dia de Ação de Graças, e o professor Marlon preparou para vocês a explicação sobre essa lenda. Boa, essa origem
do Dia de Ação de Graças, tão importante aí para os Estados Unidos, tem uma lenda que remonta, professor Paulo, lá ao início da colonização do território das 13 colônias, hoje dos Estados Unidos. Lá em 1621, conta uma lenda que em Massachusetts, nos Estados Unidos, colonos ingleses fizeram uma grande festa, um grande banquete para agradecer a Deus pelas boas colheitas que eles tiveram. Então, foi uma ação de graças a Deus pelas boas colheitas e, nesse evento, eles convidaram tribos indígenas, ali, membros de tribos indígenas, a participar desse banquete, Paulo, que incluiu, inclusive, o grande símbolo aí das comidas do Dia de Ação de Graças, o peru, entre outros pratos. Importante, já era uma tradição da religião anglicana quando isso aconteceu, não é que foi inventado ali. Os anglicanos, esses cristãos ingleses, já tinham essa tradição de celebrar, de dar graças a Deus por grandes coisas que aconteciam e levaram essa tradição aí para os Estados Unidos. Aqui a gente tem então esse quadro que simboliza essa lenda que a gente falou. Então você tem do lado esquerdo os nativos americanos, do lado direito aí da sua tela você tem os cristãos ingleses, os colonizadores, então, e repare numa imagem de muita harmonia, numa imagem de celebração realmente, numa imagem de paz entre colonizadores e entre os nativos. E, pessoal, essa imagem que o professor Marlon traz aqui para a gente, para fazer análise dessa fonte histórica, ela traz uma imagem que a gente vai discutir na aula de hoje, um pouco romantizada, desse contato entre os indígenas e a população dos colonizadores, né? Então, a gente vai discutir essa questão desse contato, como se deu esse contato, e talvez a gente perceba que não foi tão harmonioso assim. Professor Marlon, o Pedro Luiz, do Colégio Afonso Camargo de Loanda, pergunta, hein? Você vai responder para o Pedro Luiz. Vamos lá. O Dia de Ação de Graças parece ser mais importante que o Natal para os americanos. Por que ele é tão valorizado? É o feriado em que as famílias se encontram, é o feriado em que as pessoas atravessam o país muitas vezes para se encontrar. É o feriado dessa ação de graças, dessa tradição anglicana, realmente de todos estarem juntos. Quando você assiste filme, série, você percebe que sempre há uma referência, principalmente em séries, sempre há um capítulo, uma referência ao Thanksgiving, a esse Dia de Ação de Graças. Ele é realmente o grande feriado. Inclusive, aquela famosa celebração da Black Friday no comércio é o dia seguinte à quinta-feira do Dia de Ação de Graças, que os presentes que não foram comprados, que é uma tradição também de trocar presentes, os presentes que não foram comprados até o Dia de Ação de Graças são liquidados para as lojas trocarem o estoque para o Natal. Olha Mas realmente, é o grande dia de festa nos Estados Unidos. Ó, rapidinho, o Murilo Eduardo Paixão de Ubiratã, Colégio Estadual Carlos Gomes, mandou um salve. E, ó, Paulo, o Dario Veloso de Toledo, o Colégio Dario Veloso, desculpa, de Toledo, o Mário do Colégio Dario Veloso, disse que o jeito que a gente fala é quase um stand-up. Não, aqui é aula de história, aqui é coisa séria. Que bacana. Vamos lá, então, gente. A gente tem um quiz para continuar. Então, antes da gente continuar falando, galera, tem um quiz agora pra gente, então vamos ver se você treinou bem aí, se você tá bem afiado com esses conhecimentos. Essa é aquela hora que quem tá no aplicativo vai ter a chance de responder, participar da aula, dizendo então qual a resposta correta para esse quiz. Corre lá agora para você participar agora. Pergunta para você. Um dos principais feriados dos Estados Unidos é comemorado no mês de novembro. Esse feriado é conhecido como, letra A, Dia da Independência, letra B, Dia de Ação de Graças, ou letra C, Dia D. Corre responder agora. Enquanto vocês fazem aí a resposta, respondem o quiz, Pedro Henrique, do Colégio Costa Viana. O Colégio Costa Viana é um colégio em que eu trabalho. Mandar um abraço aí para o Pedro Henrique, para os meus colégios do Costa Viana, para a pedagoga Eliana, que sempre acompanha as nossas aulas. Um abraço aí para todos vocês. Ó, os alunos aqui, ó, do Colégio Estadual Romário Martins de Piraquara estão mandando um abraço para todos os professores dele. Isso aí, galera. Professores do Colégio Romário Martins, um abraço para vocês. Luiz Henrique, da Escola Estadual de Campo Aurélio Piloto, na cidade de Missal. Esses professores são legais, aula muito boa. Obrigado, Luiz. Um abraço aí para você, hein? Galera, o tempo tá acabando. Corre responder. Vamos lá, tuas últimas chances, hein? Então, enquanto esse tempo está acabando, manda um beijo para Giovana de Iretama. Giovana, um abraço para você. Uma boa semana, um bom dezembro chegando aí, né? Da Escola José Sarmento Filho.
Paulo, temos a resposta do quiz. Vamos ver quantos alunos acertaram. Olha, 86%, Paulo, disseram a resposta correta, que é... Qual que é a resposta correta? Dia de Ação de Graças, gente, um dos principais feriados que nós temos nos Estados Unidos. Professor Marlon, a Maria Fernanda traz uma pergunta bem interessante para a gente, lá do Colégio Antônio Dorigon de Pitanga. No Brasil, aconteceu uma marcha para o Oeste? Maria Fernanda, no Brasil, a gente também vai interiorizando a ocupação do território brasileiro. Você se recorda que a linha do Tratado de Tordesilhas, aquela que dividia as terras americanas entre Portugal e Espanha, deixava uma pequena porção de terras para Portugal. Os portugueses, ali principalmente no século XVII para o XVIII, na descoberta de ouro, eles transpõem a linha do Tratado de Tordesilhas e a gente também vai ocupando esse território aí a oeste do Brasil, Minas Gerais, Chapada Diamantina, no centro-oeste do Brasil, as drogas do sertão, né, na região da floresta amazônica, então a gente tem a ocupação desse território também. Inclusive, professor, além dessa expansão que você viu lá no 7º ano, a gente tem também, você vai estudar ano que vem, no 9º ano, essa também marcha para o oeste que acontece principalmente no período ali dos anos 50, 60 no Brasil, a partir do governo do Juscelino Kubitschek, nós temos uma nova marcha para o oeste, essa ocupação mais definitiva aí desse oeste do Brasil também. Então a gente tem 2 processos de marcha para o oeste no Brasil. E por falar de marcha para o oeste, professor Marlon, vamos lá então, né? Esse faroeste, eu soube que teve uma aula aí desse faroeste que foi feita. O oeste distante, esse oeste mais longe, o far oeste. Lembra da última aula? Exatamente. Vamos lá então, gente. Ao longo do século XIX, milhares de famílias deixaram então a região das 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos, banhadas pelo Oceano Atlântico, e seguiram em direção ao interior, né, nessa marcha para o oeste, como vocês estão estudando aí com o professor Marlon. Esses homens e mulheres chamados de pioneiros, a gente tem uma expressão inglesa para eles, que são os Pilgrim's Fathers, né, os pais peregrinos da pátria, aqueles que colonizaram os Estados Unidos e depois se deslocaram para o oeste, vão incorporar essas largas extensões de terra, né? Então, os Estados Unidos, como o professor Marlon trouxe para a gente, o 4º maior país em extensão territorial, um país continental, né? Tem a costa leste, tem a costa oeste, e essa população ela vai ocupando esse território, né? E daí, as autoridades norte-americanas chamavam, né, de no man's land, terra de ninguém, esses espaços que eles iam ocupando, embora existisse a presença indígena ali, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão, né? Cadê o indígena nessa formação? Então não era uma terra de ninguém, né, professor Marlon? Pois é, você vê só, professor Paulo, os governantes chamando de terra de ninguém, mas aí, havia pessoas ocupando aquelas áreas, havia grupos humanos ocupando aquelas terras. Não era uma terra de ninguém, né? Aliás, por falar, né, nas ações sobre essas terras a oeste, sobre as populações que aí viviam, lembra que na última aula nós até vimos o Homestead Act, a lei do povoamento lá de 1862. Essa lei dizia que o governo cedia, pelo preço simbólico, professor, de $10, um lote de terra no oeste para as famílias que se dispusessem a cultivar. Então, quanto, Marlon? $10. $10? Então você tem $10 por 1/4 de milha de terreno legalizado, documentado na sua mão, oficial para você. Aqui até a gente trouxe, do lado direito da sua tela, vai ter aí uma família de imigrantes noruegueses no estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos, cultivando então terra, você vê, imigrantes noruegueses. Para os povos indígenas, como foi essa lei? Como que ela atuou? Obviamente, para os povos indígenas, essa lei foi um desastre, porque eles estavam ocupando essas terras e agora imigrantes vêm com direitos dados pelo governo de ocupar essas terras. Então, eles acabaram perdendo essas terras para esses pioneiros. Muito bem. Já que a gente falou, antes da gente entrar um quiz, tem a Nanda, do Colégio Teobaldo Miranda Santos de Maringá, dizendo que a aula de história é a favorita e ela ama as aulas de história. Claro, a aula de história é sempre a melhor. Boa, Nanda. Vou aproveitar então, Marlon, e mandar aí um abraço para Melissa, do Colégio Estadual Lúcia Alves Oliveira Schoffen,
de Autônia. Manda abraço para Autônia, um abraço para Autônia. Vou aí conhecendo esses municípios e trazendo aí as memórias de quando eu passava por esses municípios. Bem bacana, continuem a interação, mandem abraços, mandem suas perguntas aqui no chat, no Aula Paraná, no YouTube, a gente vai acompanhando aqui. Vamos para o nosso quiz, professor? Bora pro quiz? Galera, agora é aquele momento, de novo, corre pro aplicativo, participa da aula, mostra que você está entendendo tudo que a gente está falando e responde corretamente. Pergunta do quiz, Paulo. O povoamento da costa oeste contou com uma lei que cedia lotes de terra a oeste pelo preço de $10. Que lei era essa? Letra A, Sugar Act. Letra B, Tea Party. Ou letra C, Homestead Act. Corre para o aplicativo agora, vai lá. Olha só, a Sara Pascoaleta, enquanto vocês respondem aí, gente, ela estuda no 8º ano F do Colégio Estadual Pedro Macedo, né? Ela gosta muito das aulas de história. Muito bem, Sara, que bom. Obrigado aí pelo carinho, hein? Isso aí, galera. Aula de história é a melhor, vocês sabem disso, então participem bastante com a gente, vem com a gente, porque vocês estão na melhor aula que existe. E se tem alguém que não perde as aulas de história, Marlon, que são assim, que me acompanham, são os meus avós. Recebi aqui, ó, estão acompanhando lá na cidade de Cambira, o seu Gonçalves, a dona Antônia. Um beijo para eles, acompanhando aí as aulas de história com a gente aí pela TV. Muito bem. Ó, enquanto o tempo tá acabando, galera, acabando, os últimos segundos, responde lá. Os alunos do Colégio Estadual 29 de Novembro de Araruna estão mandando um abraço aqui também. Isso aí, galera, vocês estão na melhor aula que tem, aula de História. Vamos e aí, lá. ó, temos o resultado do quiz. Já Opa! temos aqui, professor Paulo. E eu tenho certeza que esses alunos arrasaram nesse quiz. Foi hein? equilibrado. Ô, galera, prestar atenção na aula. Foi equilibrada essa resposta. Tudo bem, tá tudo em inglês, mas vamos lá. Ó, 57% dos alunos acertaram a resposta correta. Que é o Homestead Act, né? Quando eles doavam essas terras, né? Quase uma doação, né? Vamos pensar em $10, né? Para que as pessoas ocupassem esses territórios aí a oeste dos Estados Unidos, né? Gente, sobre os nativos indígenas, né? Até porque a Luísa, do Colégio Santa Cândida, aqui de Curitiba, ela diz, os indígenas participaram dessa lei do povoamento? Não, os indígenas não participaram dessa lei do povoamento, né? Algo similar que aconteceu aqui no Brasil, quando início da nossa colonização, foi o fato de não se considerarem os indígenas detentores de direitos, né? Então a gente não tem essa percepção, essa ideia da cultura europeia ser superior, uma ideia, uma pseudociência, né, dessa cultura europeia ser superior à nossa, fez com que esses indígenas, eles não fossem contemplados nesse processo aí de que eles pudessem, então, fazer parte dessa lei do povoamento. Assim como aqui no Brasil, a gente em 1850 teve a lei de terras também, que não contemplava aí parcelas da população. Ó, rapidinho aqui antes. O Guilherme Alberge disse que acertou o quiz. Boa, parabéns. Tem mais uma galera que acertou o quiz aqui. E tá o Vinícius Cirino triste porque errou. E tem mais alguns alunos aqui que marcaram letra A. Galera, Sugar Act, lembra que essa lei tem a ver, a lei do açúcar, que tem a ver lá com a independência dos Estados Unidos. Não confunde, a gente está falando aqui sobre a expansão territorial quase 100 anos depois da independência. Cuidado para não confundir. Marlon, e veio aquela pergunta que nós sabíamos que ia acontecer e o professor Marlon preparou a resposta, que é sobre Pocahontas. Pocahontas existiu, professor Marlon? Sempre que se fala em Marcha para o Oeste, professor, sempre a galera vai perguntar sobre Pocahontas. Inclusive, teve um filme que ficou muito famoso, muito bem feito, um filme sobre Pocahontas. Pocahontas existiu, este personagem real. A história contada no filme, claro, foi romantizada, adaptada para o cinema, mas realmente existiu, então, uma filha de um líder tribal lá nas 13 colônias no território, que acabou salvando a vida de alguns colonos ali, alguns colonizadores que entraram em conflito com tribos indígenas. Eles iriam ser mortos, mas essa personagem indígena acabou salvando, então, esse pessoal. Existiu a história, não como é contado no filme toda romântica, mas existiu. Pessoal, olha só, nós recebemos, professor Marlon, uma questão que a gente também já imaginou que vocês fariam, se $10 naquela época é os mesmos valores que hoje, né?
corrigidos, né? Ontem, quando o professor Marlon e eu falávamos sobre a aula, $10 dá em torno, nos dias de hoje, entre 1.500 e 1.600 dólares, o que continua sendo um valor extremamente barato para um quarto de terra na costa oeste. Professor Marlon, tem uma pergunta aqui para você, na verdade um abraço aqui, pedindo para que você mande para essa pessoa, é a Tere Pertellini, não sei se você conhece. Bom dia, filho, estou junto com você. Oi, mãe! Um beijo pra senhora, mãe! Isso aí, acompanhando a aula. Obrigado, mãe! E olha ela, só... sabia, hein, Paulo? Sabia que ela me acha lindo? Ah, mas a ela mãe sempre me acha né? lindo! A minha Obrigado. tá lá em casa também. Eu falo que minha mãe e minha família assistem às aulas, né? Acompanham aí, meus avós, meu filho João Pedro. Beijo pro João Pedro que deve estar lá assistindo, né? Marlon falava aí dessa questão da Pocahontas, né? Que no Brasil a gente tem dentro da nossa literatura, no movimento indigenista, a Iracema, personagem de José de Alencar. A nossa é uma personagem, acredite-se que fictícia, né? A Iracema era real, e a Iracema também, né? Tem essa relação aí com seus colonizadores. Pessoal, olha só, trago aqui para vocês essa discussão sobre os nativos dos Estados Unidos, né? Então aqui o White Cloud, que era nuvem branca, né? Então eles recebiam esses nomes. Grande chefe dos Ioras, né? Usando essas vestimentas típicas, essa cultura típica desses indígenas do meio oeste dos Estados Unidos. Inclusive, aqui você percebe, professor, que você já viu muitas vezes em filmes, desenhos animados ou seriados, indígenas americanos, chefes indígenas com essas roupas típicas. Então é que você percebe que a pintura realmente vai trazer isso, que muitas vezes você já viu em séries, filmes, desenhos animados, você vê muito isso. E o nome característico, né? Nuvem branca, então elementos da natureza, que se denominava, então, esses indígenas muitas vezes com elementos da natureza ou ao redor deles. Os personagens, né? Quem nunca assistiu Pica-Pau, que tinha aí, né? Os cavalos, né? E os personagens do meio oeste. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, antes daqui, o Otávio manda um beijo para a Escola Estadual Constantino Maroc de Campo Largo. Um beijo aí para a escola toda. E lá para Campo Mourão, salve para a Escola Estadual Unidade Polo, Vinícius Henrique. Campo Mourão, já falei aqui, Marlon, tenho um carinho enorme por Campo Mourão, estudei lá na Unespar, né? Então ia semanalmente para Campo Mourão, gosto dessa cidade, gosto do pessoal que está lá. Um abraço para Campo Mourão. Campo Mourão, aliás, eu tenho familiares, amigos lá, Campo Mourão, porque eu sou de Araruna, no noroeste do Paraná, que é do ladinho ali de Campo Mourão, então conheço bastante, vou frequentemente para lá, sempre lá em Campo Mourão. Ó, Matheus Rosa, do Colégio Estadual Padre Pedro Canísio, manda um abraço para minha professora Elide de História, ela é a melhor. Parabéns, isso aí, professora Elide, vamos continuar junto. E ainda, manda um abraço para Goioxim, Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, a Regiele está mandando esse abraço lá para Goioxim, Paraná inteiro participando com a gente. Pessoal, sobre o avanço dos colonizadores nessas terras indígenas, a gente traz aqui, né, que houve, né, um massacre desses indígenas, muitos deles morreram pelas doenças trazidas aí pelos colonizadores, criando um paralelo com os indígenas aqui do Brasil também, que padeceram com essas doenças, ou foram assassinados durante o conflito, né? A superioridade bélica desses colonizadores que trouxeram, por exemplo, a pólvora, fez a diferença nesses conflitos, né? E vai ter também diversos grupos de indígenas que vão organizar essa resistência frente a esses colonizadores, realizando ataques, surpresas, emboscada. Afinal de contas, eles conheciam o território, né? Isso era um fator mais positivo para esses indígenas, o fato deles conhecerem este território, faziam essas emboscadas que muitas vezes resultavam aí na morte de milhares, né, ou de muitos colonizadores nesse meio oeste, nessa corrida para o oeste dos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma fonte histórica, uma reprodução da Batalha de Little Big Horn, né, essa batalha que acontece aí em 1876, ali no finalzinho do século XIX, no estado de Montana, né? Então a gente traz aí essa representação dessa batalha. Veja que nessa fonte histórica, né, alguns soldados, alguns colonizadores estão feridos, né, mostrando, trazendo aí a representação dessa resistência indígena, né? Por mais que houvesse uma superioridade bélica desses colonizadores, do homem branco, a utilização de armas de fogo, os indígenas vão conseguir organizar essa resistência, né?
O exército dos Estados Unidos, nessa batalha, né, aqui de Big Horn, ele ataca uma coligação dos indígenas Cheyennes e dos indígenas Sioux, nesse território de Montana, nos Estados Unidos, aí no meio oeste, indo para o oeste dos Estados Unidos, professor Marlon. E esse ataque que houve, 268 soldados da cavalaria vieram a morrer. A imagem, de novo, ilustra bem isso, até cavalos caídos, soldados. Bem do lado esquerdo da sua tela, você vai ver lá indígenas armados atacando esse destacamento da cavalaria. E o destaque nessa batalha e em várias outras batalhas de resistência foram para dois líderes indígenas, o touro sentado e o cavalo louco. Esses dois líderes indígenas têm grande destaque na resistência dos nativos americanos contra esses colonizadores. Aqui a gente trouxe as imagens deles, do lado esquerdo, touro sentado, que aliás até depois de várias batalhas fugiu para o Canadá para não ser pego pelo exército e no final da vida acabou até fazendo trabalhos em circos dos Estados Unidos. E do lado direito, cavalo louco, esse líder tribal americano que foi morto pelo exército americano em 1877, quando ele estava preso, ele acabou morto, e ele é considerado o grande símbolo dessa resistência, a liderança da resistência indígena. Então, o cavalo louco, inclusive lá em Montana, onde foi a batalha de Little Big Horn, está em construção há algum tempo um grande monumento em pedra em homenagem ao cavalo louco como o símbolo da resistência indígena. Então, esse orgulho da resistência nativa dos Estados Unidos. Professor Mar, olha que pergunta interessante do José Luiz, lá de Califórnia, norte do estado do Paraná. Ninguém pensou nos indígenas naquela época? Não, né? Não houve essa preocupação por parte dos colonizadores para onde esses indígenas eles iriam, né? Ou com essa perseguição. Então, né, eles acabaram aí sendo deslocados, a gente vai ver aqui na sequência, em algumas reservas indígenas criadas aí pelo próprio governo, né, dos Estados Unidos na época. E o Nicolas Gustavo pergunta qual eram as armas dos indígenas. Né? As armas dos indígenas, professor Marlon, diga pra gente. Então, você vai perceber muito sempre em filmes, séries, de novo que vão retratar esses momentos. Então você tem aquelas clássicas, o arco e flecha, as machadinhas. Então você tem essas armas mais clássicas de ferramenta. Lembra a pólvora levada pelos colonizadores para o território dos Estados Unidos. A pólvora levada. Algumas tribos indígenas que conseguiam pegar armas desses colonizadores até usavam a pólvora, mas armas mais típicas mesmo. Antes da gente continuar, tá aqui, ó, já que a gente está falando de oeste do Paraná participando da aula. O Paulo Miguel de Lima Melo pedindo para mandar um salve para a escola Antônio José Reis de Toledo. Oeste do Paraná está participando da aula aí. E o Rafael Gustavo, verdade que existiram esses indígenas touro sentado? Verdade, Rafael. Inclusive, como o professor Marlon disse, né, lá nos Estados Unidos está sendo construído, né, o maior monumento não religioso, isso, professor Marlon, em homenagem ao indígena touro sentado, ao cavalo louco, sendo construído nos Estados Unidos. Então, assim, vocês podem realmente pesquisar que são fotos reais deles, não são pinturas. Aqui uma foto de 1885, e aqui do ladinho essa do touro sentado e do cavalo louco, uma foto de 1877, o ano em que ele foi morto pelo exército dos Estados Unidos. Sim, personagens reais que existiram e lideraram a resistência. Não é histórias de filmes, não, são personagens reais. Beleza. E aí, a gente falando, até o professor Paulo comentou com vocês, dessa superioridade bélica, até a gente falando da relação das armas e tudo. Mesmo com essa forte resistência indígena, a superioridade bélica de armas, de treinamentos militares dos colonizadores, claro, falou mais alto. E no final do século XIX, grande parte dessas tribos indígenas, dessas tribos nativas do território dos Estados Unidos já tinha sido extinta exatamente nesses confrontos e pela superioridade bélica. Aqui a gente mostra até mais uma fonte histórica para vocês, uma pintura de 1879, ou seja, a época desses confrontos, e que mostra então a Batalha de Tippecanoe. Essa batalha mostra do lado esquerdo de azul soldados atacando então uma tribo indígena e essa tribo fugindo, alguns já mortos. Uma superioridade bélica muito clara colocada aí. Olha só, né? A Eduardo, a Vitória, eles nunca tiveram curiosidade de saber a cultura dos índios?
Não, Eduardo, infelizmente essa não era uma preocupação nesse processo de colonização, né? A preocupação era a expansão do território, a gente está vivendo ali o segundo momento da Revolução Industrial, o acesso à matéria-prima, o acesso à mão de obra, né? Essa formação de mercados consumidores, e essa ideia de que o homem branco era superior ao indígena, né, e a outras etnias, como, por exemplo, aos africanos que foram escravizados, permitiu que não tivessem essa preocupação com esses nativos, né? A Gabriele Siqueira, por que cavalo louco o nome? De novo, essa referência a esses elementos da natureza, então era um costume de várias tribos no território dos Estados Unidos dar nomes de referências da natureza, então, principalmente para os líderes tribais. Então aí o nome do cavalo louco, ou o touro sentado, ou nuvem branca que você viu antes aí. Que bacana. A gente, às vezes, professor Marlon, a gente utiliza alguns termos, né, alguns conceitos aqui nas nossas aulas de história, e a Ana Júlia, do Colégio Júlio de Menezes, diz ali, né, o que é superioridade bélica. Superioridade bélica é a superioridade das armas, né? Os ingleses, os colonizadores, os norte-americanos, eles tinham mais armas, né? Eles tinham essa superioridade bélica. Pessoal, aqui, né, os povos indígenas, eles organizaram, então, vocês perguntaram para onde que eles foram, né, e tudo mais. Organizam pequenas aldeias ou grupos nômades dedicados à pesca, dedicados à caça, dedicados à coleta, nas grandes planícies do centro-oeste dos Estados Unidos, onde estavam os Sioux, os Cheyennes, os Comanches, prevalecia a caça, especialmente aí de um mamífero que é o bisão, né, uma espécie aí quase que de um búfalo, né, geralmente retratado aí nos filmes, nos seriados que trazem essa marcha para o oeste. A gente tem um quiz agora, gente. Então, olha só a pergunta do nosso quiz, né? Qual foi o elemento essencial para a conquista das terras indígenas pelos colonizadores? Aquele tempo que vocês têm para responder o quiz, a gente vai acompanhando aqui. Enquanto isso, vocês respondem o quiz aí. A Tainara manda abraços para o Colégio Estadual Padre João Wilinski, de Curitiba. Abraço, Tainara, abraço para o colégio, continuem acompanhando aí a aula Paraná. Professor Paulo, ainda tem, a gente falando de história e cidades históricas do Paraná, um abraço pessoal da Lapa que está acompanhando a gente. Isso aí, mais uma cidade histórica também do nosso Paraná acompanhando as aulas. Olha só, né? Um abraço para o Nicolas, lá de São José dos Pinhais, do Colégio da Colônia Murici. Um abraço para o Nicolas, que está acompanhando a aula com a gente, gosta bastante da aula. Isso aí, Nicolas. Lembrem de fazer as atividades, entregar para os seus professores e vamos junto nesse finalzinho aí de ano letivo. Enquanto acaba o recado, galera do Colégio Professor Mário Braga, em Piraquara, também está acompanhando as aulas com a gente, Paulo. E estão aqui em peso, aqui também comentando no chat, mandando abraço. Isso aí, galera, um abraço para vocês do Colégio Mário Braga. E aí, ó, já temos a resposta correta. Acabou o tempo, respondeu. Se não, já era, espera para o próximo. E aí nós temos 58% dos nossos alunos colocaram a resposta correta, professor. E a resposta correta, claro, superioridade bélica. Este é o principal elemento para a conquista das tribos indígenas pelos colonizadores. Esquece a ideia de patriotismo ou conhecimento do território, que, aliás, é dos indígenas o conhecimento. O elemento que deu mais vantagem para os colonizadores, superioridade bélica, armas melhores, melhor tecnologia de armas, treinamento militar. Prosseguindo, então, a gente tem... E aí vem a ideia das perguntas, várias perguntas que vocês mandaram. Não se considerava os conhecimentos dos indígenas, como que esses colonizadores agiam em relação aos indígenas. Na última aula nós falamos sobre destino manifesto. Eu trouxe aqui de novo, aliás, uma imagem que a gente usou na última aula. Então, esse destino manifesto é uma crença de que seria, professor, uma missão dada por Deus para os colonizadores de levar o progresso, de levar a civilização, de levar a ciência para essas terras, então, que homens europeus não haviam chegado ainda. Seria uma missão dada por Deus, a imagem mostra isso. A deusa Colúmbia, então, levando um livro numa mão, os cabos do telégrafo na outra mão, então, conectando os cabos de telégrafo. Atrás dela vem as locomotivas, vem as carroças, vem os agricultores, os mineradores, e repara, ela está trazendo a luz para o oeste que está no escuro. E no oeste você tem os bisões, os ursos e os indígenas fugindo e no escuro. Enquanto isso, a deusa Colúmbia traz a luz. Então repara, esse é um quadro que vai mostrar esse destino manifesto. Os colonizadores estão trazendo então o progresso para a América.
E como que eles sabiam que estava dando certo, que era uma missão dada por Deus? Segundo a visão desses colonizadores, exatamente pelo sucesso na agricultura, pelo sucesso na mineração, pelo sucesso no combate a tribos indígenas. Então, Deus estava ao lado deles manifestando esse destino, dando prova de que era realmente um destino dado por Deus. Essa crença, então, de que a civilização estava com os colonizadores e os colonizados nativos precisavam aprender. Gente, essa discussão sobre cidadãos ou selvagens, né? Então, essa ideia de que o indígena, né, os povos nativos aqui da América eram povos selvagens, né? Para o governo dos Estados Unidos, né, esse país que se formou aí no século XVIII, o imigrante europeu que havia se naturalizado, que morava nos Estados Unidos, por ser branco, era considerado cidadão aí norte-americano. Já os membros dos povos indígenas, né, a gente traz aqui o moicano, os Sioux, o Cherokee, eles eram vistos como atrasados, né, nessa perspectiva de que os povos nativos, né, os povos que viviam aqui, eles tinham uma cultura atrasada com relação a essa civilização europeia. Sempre quando eu falo sobre essas aulas, eu lembro os meus alunos que a civilização asteca, por exemplo, tinha cidade com quase 50 mil habitantes, que era maior do que as cidades europeias, como, por exemplo, Londres, no início do século XVI. Então, a gente não pode, de repente, levar essa afirmação aqui como uma verdadeira, né, de que havia esse atraso. Os indígenas dos Estados Unidos, os indígenas aqui das colônias portuguesas, das colônias espanholas, também tinham esse desenvolvimento, né? Os africanos, aqueles que foram trazidos aqui para a América para serem escravizados, inclusive lá nos Estados Unidos, eles também não eram considerados cidadãos, detentores de direitos, e assim eles eram considerados ferramentas, mercadorias de trabalho. Rapidinho, antes da gente continuar, professor, tem uma pergunta aqui ó, da Camila Valigura. Vê se você pode responder. Ó. Tem uma dúvida. Meu nome é Camila e qual a religião dos indígenas americanos? Eles não eram, né, esses indígenas, eles não eram cristãos, não tinham esse conhecimento, né, tinham aí religiões que ligavam os elementos da natureza, né, então essa mistura aí de elementos da natureza com elementos religiosos. Lembrar que o cristianismo ele foi trazido para a América com essa colonização, tanto o catolicismo como o anglicanismo, né, as duas religiões católicas, foram trazidos. Então eles tinham aí religiões que mesclavam elementos da natureza com elementos da divindade, e essa era a religião muitas vezes também politeísta, né, a existência de vários deuses. Vamos aí para mais um quiz, gente. Nosso último quiz. Eu quero aí um percentual de acerto bem grande, hein, professor Marlon, acompanhando com a gente sobre o tratamento dado aos povos indígenas durante a expansão para o oeste. Nos Estados Unidos, nós podemos afirmar que tempo na tela, você vai responder aqui, ó. Enquanto vocês respondem, professor Marlon, um abraço aí para o Colégio Estadual José Siqueira Rosa, de Rosário do Ivaí. Quem está pedindo é a Jaqueline. Jaqueline, um abraço para você, um abraço para o teu colégio, né? Enquanto isso, ó, o pessoal está participando bastante aqui, respondendo as questões, tem bastante participação. Continua, tua última chance na aula de hoje, responde corretinho lá. Gente, mande abraços para o Colégio Unidade Polo de Jandaia do Sul, esse pessoal do norte do estado sempre com a gente, Jandaia do Sul, Londrina, Apucarana, né? Então esse pessoal sempre acompanhando, um abraço aí para o Colégio Unidade Polo de Jandaia do Sul. Aqui, ó, Maria Gabriele de Loanda. Manda um abraço pro pessoal de Loanda, norte e noroeste do Paraná, Isso. participando aqui com a gente. A Yasmin Teixeira, aula de história. Essa aula de história é muito boa, mas a gente faz com carinho, a gente faz para você, Yasmin, para todos esses estudantes que acompanham a aula Paraná. Quando é ao vivo, né, a gente tem essa preparação toda, a gente está aqui desde manhãzinha com a nossa equipe para fazer essa aula chegar até vocês, essa aula show, essa energia que a gente passa aí para vocês, gente. Galera, acabou o tempo. Temos que responder, professor Paulo. Vamos lá então, gente. Galera, 61% dos alunos que responderam acertaram, e nós temos como resposta correta que o tratamento dado aos povos indígenas, a maioria deles foram dizimados ainda no final do século XIX. Então, a maioria está extinto desses povos indígenas. E com essa conquista do Oeste que nós estamos falando, a marcha para o Oeste, muitos povos indígenas, como o Cris colocou, desapareceram, foram dizimados, extintos. Outros povos ainda, professor, foram expulsos de suas terras. E hoje, a comunidade indígena nos Estados Unidos, esses povos originários que estavam lá quando os colonizadores chegaram, hoje eles são
o que a gente chama de minoria na população dos Estados Unidos. Eles vivem, a maioria deles, ou em reservas indígenas ou em pequenos grupos nas cidades, e a maioria deles é marginalizada dentro dessa sociedade atual dos Estados Unidos. Aqui, aliás, até eu trouxe uma imagem que está enchendo tua tela aí, de um menino da etnia Sioux, num encontro, numa celebração da tribo dele na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, uma imagem atual, uma imagem que mostra ainda, então, alguns elementos tentando ser preservados, algumas tribos indígenas preservando elementos da cultura, aqui as roupas típicas, os elementos típicos dessa cultura ainda tentando ser preservados, tentando manter algo, já que a maioria acabou sendo extinta mesmo. É quase, professor Marlon, como uma forma de resistência à manutenção dessas características aí no mundo tão globalizado como nos dias de hoje, né? No próximo slide a gente tem um mapa, né? Alguém perguntou, para onde que esses indígenas foram? Então esse mapa aqui, né, gente, essa região aqui da costa leste é onde estabeleceu o início da colonização dos Estados Unidos. A gente vai ver em algumas aulas da expansão desse território, o professor Marlon já trouxe isso para vocês, a expansão se dando através de compra, guerras e diplomacia dessa região aqui dos Estados Unidos. E essa corrida, lembrando que essa região aqui pertencia ao México, né, uma guerra em 1846, e essa região aqui, essa conquista para o oeste, chegando aqui no estado de Califórnia, né, onde tem Hollywood, por exemplo, e essas reservas indígenas, percebam, né, que está do oeste, do meio oeste, né, então essa questão da onde estão essas reservas indígenas. Veja que na costa leste dos Estados Unidos praticamente não há essas reservas indígenas. Aí daqui, ó, para a gente continuar, a Gabriele disse que está anotando bastante, anotando toda a aula, isso aí, anote a aula, tem um monte de termos, palavras que não são palavras do nosso idioma português aí que a gente falou, anote, senão você vai acabar esquecendo, tá? E ainda, nós temos aqui mais mensagens. O Matheus e a Gabriele estão dizendo que a aula de história tá show, tá sendo a melhor aula, eles estão aprendendo bastante. Essa é a nossa intenção, como o professor Paulo falou, vamos aprender muito nessa nossa aula. Mas, professor Paulo, a aula de hoje está acabando, povo! Não fique triste. Como eu falei, a partir de agora o professor Paulo vai continuar com vocês nas próximas aulas. Não chore, porque hoje você aprendeu muito na aula de hoje. E o que eles aprenderam na aula de hoje, professor Paulo? Na marcha para o oeste, os indígenas na América do Norte foram massacrados pelos colonizadores. Houve resistência, porém o poder bélico, né, a superioridade das armas dos colonizadores sobre os indígenas vai ser mais efetivo e esses indígenas então vão ser massacrados. Atualmente a população indígena dos Estados Unidos, como a gente viu, ela é minoria dentro dos Estados Unidos. Professor Mário, a gente tem centenas de perguntas aqui no chat, né? Os alunos perguntando, a gente tem ali, né? Os indígenas receberam alguma indenização? Não houve essa preocupação em indenizar esses indígenas, né? Nem por parte na época da colonização, nem nos governos aí que seguiram após essa colonização. Mas são várias perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, a nossa aula está chegando ao fim, né? Queria agradecer ao nosso intérprete Val, está aqui com a gente, né, fazendo essa aula, a essa equipe, né, o seu Rubens, o Jonathan, o Everton, a Vivi, que acompanha aqui, que permite que essa aula Paraná chegue aí a todo o estado do Paraná, a Tice, que está ali atrás acompanhando. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, muito obrigado por ter essa oportunidade. Obrigado, professor Myron, de me convidar para dividir essa aula. Um abraço aí para minha família, para todo mundo que acompanha essa aula. Galera, então ó, eu vou ficando por aqui nas aulas, vocês vão continuar com o professor Paulo. Vocês viram que vocês estão muito bem, vocês estão tranquilos de professor, vocês têm aí o melhor professor para estar junto com vocês agora. E tem muita pergunta mesmo, não deu para falar de todo mundo, não deu para todo mundo, para a gente ler a participação de todos vocês. Não deu para a gente conversar com vocês mesmo, mas quem tem as nossas redes sociais, mande pergunta também. Essas perguntas que a gente vai respondendo por lá, a gente continua essa aula interativa com todos vocês. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui então, povo. Eu me despeço, vocês continuem em boa companhia e a gente volta numa próxima aula. Tchau, povo! Tchau, pessoal!